cozinha. E eu vou mostrar para vocês uma receita austríaca que é muito interessante. Aqui na Páscoa, nessa região da Áustria, as pessoas fazem um pão, que é o pão da Páscoa, eles chamam de Osterbrot. Esse pão é um pão que ele tem uma massa doce, mas não é tão doce, e ele é feito para as pessoas poderem receber as pessoas em casa. Então, a tradição aqui é que existe a carne de Páscoa, né, e existe o pão de Páscoa. Então, as pessoas fazem esse pão de Páscoa ou compram, e compram essa carne de Páscoa, que é uma carne defumada, e as famílias se reúnem para comer o pão e para comer essa carne defumada. E hoje aqui eu estou com meus ingredientes, gente, vou tentar pela primeira vez, vocês vão ver se vai ser certo, errado, vocês vão comigo. E é isso, gente, vamos tentar. E os ingredientes que a gente precisa são 600 gramas de farinha de trigo, aqui eu estou usando a farinha de trigo universal daqui da Áustria, 8 gramas de sal, 75 gramas de açúcar. O açúcar aqui não é tão refinado, ele é um pouquinho cristal, mas o açúcar refinado do Brasil vai funcionar. Aqui eu tenho 60 gramas de manteiga, aqui eu tenho um cubinho de fermento, que é aquele fermento fresco, né? Esse fermento fresco ele tem 42 gramas. Eu acho que isso é universal, mas no Brasil a gente tem cubinhos menores, né? 24 cubinhos. Esse aqui são 42 gramas de fermento fresco. E aqui eu tenho 345 ml de leite. Esse leite já está aquecido a temperatura, tipo uma madeira de bebê, né? Você toca aqui ele ainda dá pra você tocar na mão o leite, né? Tá quente, mas não tá quente, tá um morninho, bem morninho. Esses são os ingredientes que eu vou usar. Eu já pesei todos os ingredientes na balança. Aqui pelo menos, todas as receitas que eu faço aqui, eu uso essa balança que eu ganhei de presente da minha cunhada. E vou guardar aqui do lado. Aqui eu tenho essa batedeira que também ganhei de presente. Muito obrigada, gente, minha família é maravilhosa. Ganhei de presente essa batedeira. E vou colocar tudo aqui nesse bolo, né? E a gente vai colocar toda a farinha de trigo, com 600 gramas de farinha de trigo branca. A gente vai colocar também o sal. Eu não sei porque eu aprendi que fermento fresco e sal não se dão, então eu já vou botar o sal um pouquinho pro cantinho. Vou abrir um buraquinho aqui na farinha de trigo, gente. Abre um buraquinho na farinha para os ingredientes poderem ficar. Também aprendi há muito tempo atrás que o fermento adora açúcar, então vai o açúcar aqui no meio. Vai aqui também o fermento. Vai misturar todos os ingredientes, gente. Não tem muito segredo nisso. Se você não tem a batedeira, você já sabe como é que vai ser, na mão, né? Eu gosto, quando eu não tenho batedeira, eu gosto de misturar tudo com uma colher de pau primeiro, dar uma misturada assim nos ingredientes e depois botar a mão na massa. Então, vamos pegar o coisa, vou tirar minha aliança, né, gente? Fazendo receita com essa aliança tá cheia de sujeira. Então, você vai pegar o fermento e vai esmigalhar ele na mão. Esmigalha, vamos esmigalhar assim. Bota ele pertinho do açúcar. Isso eu aprendi com a minha mãe. Não tenho certeza da procedência, mas eu aprendi que você bota ele perto do açúcar, o açúcar vai alimentar o fermento. E aqui vai o leite que está morninho. Ele está a temperatura morninha. Vamos botar o leite aqui. Eu estou colocando ele bem no meio, assim, bem no centro, junto com o fermento e o açúcar. Vamos botar todo o leite aqui. Por último, eu vou colocar a manteiga. A manteiga aqui, ela geralmente é feita na temperatura ambiente. Eu vou cortar ela em pequenos pedaços aqui, ó. Eu acho que assim ela se mistura um pouco melhor. Ela já está fora da geladeira há um tempinho. Vou
mesmo assim ela vai dar uma derretida no leite. Então, dando uma cortadinha nela, para ela se misturar ainda mais. A manteiga aqui na Áustria, gente, é uma delícia. Um outro ingrediente que a gente usa é a uva passa. Essa uva passa, ela geralmente é colocada no rum. Deixa ela no rum um pouco, que aí ela vai pegar o sabor do rum. Mas a gente aqui só tá lavando ela com água, porque a gente não vai dar coisa de rum para as crianças, né? Então, se algum criança comer isso aqui, mas a uva passa não vai agora, vai depois. Aqui eu também já deixei separado um pouco mais de farinha. Essa farinha é para poder a gente poder mexer no pão no final. Vou deixar ela separada aqui. Nossa uva passa. E vamos colocar ela na batedeira. Aqui a gente vai bater esse pão por 3 minutos na velocidade baixa e 7 minutos na velocidade alta. Vejo vocês daqui a pouco. Essa batedeira, a gente praticamente não precisa fazer nada. Mas, se você for uma daquelas pessoas que não tem medo da morte, pode pegar esse negócio aqui e ir jogando a farinha pros lados aqui, para ajudar a batedeira a ir batendo. Mas só faz isso na velocidade baixa, gente. Não vai fazer isso depois de botar na velocidade alta. Basicamente, a gente só vai trocar a velocidade depois que todos os ingredientes já estiverem misturados. Eu vou mostrar para vocês quando é esse momento. Você vai olhar pro seu pão e vai pensar, meu Deus, deu muito errado. Tá parecendo uma massa de bolo. Mas confia, gente. Confia que essa massa vai dar certo. Nessa hora você segura a tua batedeira. Ó, finalmente ela tá soltando do fundo aqui, ó. Você segura a batedeira porque ela começa a sentar, fica batendo a massa de um lado pro outro. E ela balança bastante, gente. Ó, tremendo. Aí você dá uma segurada. A minha já andou várias vezes pra cá, já botei ela de volta. E agora que ela misturou toda, eu coloquei e aumentei a velocidade um pontinho mais. Tava no 3, agora tá no 4. Ela balança muito, gente, então eu vou aumentando devagar. A mão chega a tremer. Já. Say hi to everybody. Hi everybody. Bom dia. Enquanto a massa estava batendo, eu já preparei aqui uma forma com papel manteiga. Vou deixar ela separada aqui. A gente vai precisar dela depois. E também preparei aqui uma mistura de gema com leite. Essa misturinha aqui a gente vai usar para pincelar o pão no final. Mas vamos voltar aqui primeiro para essa massa aqui, quase não esqueci. Quando ela já deu aqui mais ou menos 10 minutos batendo, ela fica uma massa bem pegajosa, mas bem elástica também. Agora que eu já bati ela por 10 minutos, eu vou colocar a uva passa, aquela uva passa que eu hidratei, que você pode hidratar com água ou com rum. Vou colocar ela aqui. E vou bater só um pouquinho na velocidade baixa. Só mesmo para misturar a uva passa na massa.
que as uvas passas entrem dentro da massa. Mas vamos ver. Aqui a uva passa toda já grudou dentro da massa. Vou desligar. Vou tirar aqui para vocês verem como está essa massa. Ou não. Olha, gente. Força. Esse vídeo até saiu já. Falta de habilidades culinárias. Ai, então, ó, gente, assim que tá a massa. A uva passa tá toda aqui. Eu vou dar mais uma misturadinha com a mão. Eu quero que ela fique bem misturada. Eu vou usar essa uva passa na massa. Então dá mexida aqui. Misturar bem. Dentro da massa. Não precisa realmente misturar mais, gente, porque a massa vai crescer e aí você vai poder colocar ela no... A massa vai crescer e a uva passa já vai grudar dentro das... O pessoal chama de malhas de glúten da massa. A massa vai crescer. Mas é isso, minha massa tá aqui. Eu vou deixar ela descansar por 20 minutos, coberta. Como vocês já sabem, né, gente? Se por acaso estiver numa região muito fria, você pode botar ela para crescer dentro do forno. Eu só vou deixar ela descansar. Tudo isso eu vou explicar para vocês essa coisa de crescer dentro do forno. Gente, não é para ligar o forno 180 graus e enfiar a massa ali dentro, porque você vai destruir o pão, né? A ideia é você pode ligar ele um pouquinho, vai dar um calorzinho dentro dele, mas é tipo, assim, 2 minutinhos. 2, não. Você liga ele 5 minutinhos, numa temperatura embaixo, tipo 100 graus. 100 graus, dependendo se o seu forno for muito forte, bota 50, bota bem baixinho. Aí você vai sentir que já tá meio quentinho ali dentro, você desliga, abre ele um pouco, você pode botar a massa aqui dentro. Tem que ficar assim, numa temperatura como se você estivesse... Deixa eu pensar. Se você estivesse aqui, mas não passar uma. Não sei, você tem que ficar numa temperatura razoável. Se a sua cidade não for muito fria, se a cidade é muito gelada, gente, lugar muito gelado. Porque a casa também é gelada. Aqui a casa tem isolamento térmico, então não fica gelado aqui dentro, fica quentinho, aqui fica mais ou menos 25 graus aqui dentro. Então, se a sua lugar for frio, mas não tão frio, você pode deixar assim 20 minutos, ou você pode colocar dentro do forno com a luz do forno ligada. Se o seu forno tiver luz. Se ele não tiver luz, você deixa sem luz. Deixa ele ali um pouquinho e sem ligar o forno. Você deixa esses 20 minutos lá. Enquanto isso, gente, eu vou fazer aqui pra vocês uma misturinha que a gente vai colocar passar por cima do pão. Aqui eu tenho ovo e leite. Gente, não tem medido esse leite aqui, não tem medido esse ovo. Eu acho que eu poderia botar um pouquinho menos de leite. Porém, já foi. Então é isso. Você vai pegar aqui, ó, fazer bagunça. Vai bater esse ovo com esse leite aqui, ó. É isso, gente. Muito simples. Uma outra coisa que a gente vai precisar também é jogar um pouquinho de água em cima do pão. Quando a gente joga essa água em cima do pão, eu não sei exatamente o que ele serve, mas todo mundo que cozinha, todo mundo que assa pão, que faz pão profissional, bota água em cima do pão. Então, a receita que eu vi, também botava água. Então, eu vou botar um pouquinho de água aqui, pegar um pincel. Vou deixar aqui o pincelzinho e a água para pincelar em cima do pão. Então, para essa segunda parte aqui, a gente tem mais um pouquinho de farinha de trigo. A gente tem água com um pincel. Também pode ser um spray, se você tiver na sua cozinha já aquele spray de água, né? Então você pode usar um spray. E aqui a misturinha de leite com ovo para pincelar.
E aí, gente, eu volto daqui a alguns minutos pra mostrar pra vocês como é que a massa tá. Mostrando pra vocês como ela tá agora. Ela tem essa linhazinha aqui, ela tá praticamente na altura dessa linhazinha aqui. E eu vou deixar ela descansando. Vamos ver como é que ela vai estar daqui a 20 minutos. Gente, assim tá a nossa massa depois de 20 minutos. Vocês podem ver que ela já tá alta, ela passou aqui dessa linha que eu mostrei pra vocês antes, ó. Tá linda demais, ó. Gente, como eu mostrei pra vocês, aqui a nossa massa já duplicou de tamanho. Ela tá linda demais, essa massa, gente. Uma das receitas mais legais que eu já fiz. E aí agora essa massa aqui, a gente vai precisar pegar nossa balança de ponta, porque a gente vai dividir esse pão em duas partes. Então para isso, vou botar um pouquinho de farinha aqui, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, acho que vou ter até demais, vou dar uma separadinha aqui. Só um pouquinho de farinha, e aí a gente vai virar essa massa aqui. Gente, essa massa tá linda demais, o cheiro maravilhoso. Deixa eu aqui. Assim, então, ó. Agora eu vou pegar essa massa aqui. Vou cortar ela em duas partes iguais, mais ou menos. Pode cortar com a faca, gente. Aqui esse negócio aqui, tem esse pedaço, eu não posso usar ele mesmo. E agora que vem o segredo do pão austríaco, gente. O segredo do pão austríaco é na hora de virar a massa. Então a gente vai fazer, vai tipo pegar uma pontinha e botar aqui no meio, pegar outra pontinha e botar aqui no meio, vai fazer isso 4 ou 5 vezes, dependendo do tamanho da sua massa. E a gente vai dar uma boleada nessa massa. Então, puxou um, prendeu aqui no meio, puxou 2, prendeu aqui no meio, puxou 3, prendeu aqui no meio, puxou 4, prendeu aqui no meio, puxou 5, prendeu aqui no meio, vou botar 6, prendeu aqui no meio, porque aí fechou tudo. E aí a gente vai dar uma pressionada aqui, ó, de ladinho na massa. Virou, a massa estava assim, deu uma virada, dá uma pressionada, para que ela fique tudo junto. Depois que isso acontece, depois que a gente faz isso, aí ela já está bem circular. Eu vou segurar para você ver. Ela está bem circular, porque a gente deixou ela circular. Então depois que isso acontece, então a gente vai virou de ladinho, dá uma pressionadinha. E aí ele vai ficar bem circular. Bem circular. Aí você vai dar uma olhadinha com as duas mãos. Aqui circular mesmo. Vou pegar aqui a nossa turma. Vou botar nesse ponto. Vamos como ele tá bem circular. Vou botar ele aqui. E aí agora eu vou dar uma pressionada ali. Dá uma pressionada ali. Assim. Esse
massa. Nessa aqui eu vou fazer a mesma coisa. Puxar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxei, só para vocês como ele fica. Puxei. Agora eu vou dar uma viradinha do lado, dar uma pressionada aqui, toda essa coisa aqui pra meio que entrar dentro da massa. Então, foi. Dá uma olhada com as duas mãos. Mais uma olhada com as duas mãos. Volta aqui e pressiona. Vocês vão perceber que eu totalmente esqueci de pesar a massa. Essa ideia é que você pese, você separa em duas partes e pese a massa para que os dois pães fiquem do mesmo tamanho. Aqui não como pra gente aqui em casa mesmo, então eu faço pra cá. Calma. Mas tá boiado, tá amassadinho. Aqui também dá mais uma amassadinha. Mais amassado. E pronto. Agora a gente tem os dois aqui. Então a gente vai botar aqui os 3 de água. Eu vou já passar um pouco de água em cima. E aí a gente vai deixar esse pão coberto, crescendo por 30 minutos. Enquanto está acontecendo esses 30 minutos, você pode já começar a aquecer o seu forno. Mas vou esperar um pouquinho, porque está acontecendo bastante coisa. Já se passaram 30 minutos. E agora nós vamos ver como está o nosso pão, gente. Está a coisa mais linda do mundo. Cresceu para uma beleza, gente. Ó, agora vem um outro segredo aqui do pão seco. Vou pegar aqui a leite com ovo. Pegar um palito. Eu já deixei o meu forno pré-aquecer a 180 graus. E agora a gente vai fazer a preparação final desse pão antes dele ir para o forno. Esse pão ele vai ficar no forno entre 25 e 28 minutos a 180 graus. Aqui a gente vai pincelar ele com essa mistura de ovo e leite. De ovo e leite. Pincelar também. Tá bem fofo. E aí a gente vai deixar bem amarelo aqui, né? Bastante ovo, bem. A gente quer que esse pão fique bem verdinho, bem molhadinho, bem maravilhoso, lindo de momento. E agora que vem o segredo. O segredo é você ter um palito e você vai fazer 10 furos, pelo menos 10 furos ao redor dessa massa, que é para o ar poder sair de dentro do pão enquanto ele assa.
você fura, ele dá uma diminuída na altura dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou fazendo aqui mais ou menos uns 15 furos, eu acho. É porque na receita original, esse palito é um pouquinho mais grosso, então faz um buraquinho maior. Mas eu tenho esse aqui, só de churrasquinho de espetinho. E aí agora é isso, gente. Esse pão vai pro forno e a gente vai ver como é que vai ficar essa maravilha que consegue o forno. Meu forno já está pré-aquecido. Então vamos botar o pão. E aqui tem outro truque. Para fazer esse pão, a gente vai pegar um garfo. Isso para esse tipo de forno, né? Vai pegar um garfo e vai botar ele aqui na porta. Que é pro ar do forno poder sair um pouquinho. Que é pro ar do forno poder sair um pouquinho enquanto tá assando. Vamos ver como é que vai ficar esse pão aqui, gente. Primeira vez que eu faço a receita. E o nosso pão tá pronto, gente. Vou colocar aqui para vocês verem como que ele ficou. Como vocês podem perceber, gente, mesmos ingredientes que a gente tem no Brasil. Se quiser fazer, tranquilo de fazer. Gente, olha como ficou esse pão. Meu Deus, olha isso. O cheiro tá maravilhoso. Maravilhoso. No meu forno ele ficou com 20 minutos. Eu olhei e achei que 20 minutos está de bom tamanho, porque ele já está bem escuro. Mas esse forno que eu tenho é um forno elétrico e aquele que tem aquele ventilador. Então ele faz o calor circular um pouco mais, né, no forno. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. E se vocês gostaram, não deixe de seguir aqui o nosso canal, sei lá onde você estiver vendo essa receita. Não deixe de seguir a gente e espero que vocês tenham gostado. Tchau! E agora, depois que a gente já deixou o nosso pão esfriando, a gente vai fazer a prova, gente. Vamos ver como é que ele ficou. Vou mostrar pra vocês. Ele deu uma murchada. Como eu esqueci de pesar, vou metade de um tamanho menor e metade de um tamanho maior. Então ele fica mais ou menos assim. Parece um pão de hambúrguer gigante, mas com uva passa. E eu vou cortar para vocês verem como é que ele ficou. Vamos ver, vou colocar pro lado esse pão aqui. Aqui minha pequena fatia de pão. E vamos cortar. Gente, ele tá muito leve e muito fofo. Quem corta todos os pães em casa é o meu marido, o Cristo. Então eu vou cortar para mostrar para vocês como é que ficou. Vou botar aqui no meio, gente. Esse pão está muito fofo. Muito. Se vocês pensarem, né, que foram 600 gramas de farinha, ele duplicou, triplicou, quadruplicou de tamanho, sei lá. E é assim que ficou o nosso pão. O que vocês acharam? Ele está muito fofinho, olha.
Agora é só a gente fazer um cafezinho e provar. Eu sei que aqui as pessoas não comem doce de leite, mas eu vou comer o meu com doce de leite.